Nós entramos naquela que é a última semana do tempo comum. Domingo, nós celebrávamos a festa de Cristo Rei. Nós proclamávamos o Senhor como Rei das nossas vidas, como soberano, como aquele que está acima. E as leituras desta semana, elas continuam a falar desta realidade, deste respeito. Não tem como nós entrarmos e pensarmos nas leituras desta semana, até mesmo da semana passada, sem estarmos diretamente ligados à solenidade que nós celebrávamos no domingo, a festa de Cristo Rei. Na missa que eu celebrei, eu tinha a oportunidade de falar para aqueles que ali estavam, desta relação entre Senhor, desta relação entre o rei e servo e súdito. Portanto, nós temos que partir deste ponto, aonde nós reconhecemos que existe um Senhor, aonde eu e você reconhece que existe um rei, portanto, existe uma autoridade que está acima daquela que é a nossa. Existe alguém que é acima dos poderes deste mundo, existe alguém que é proclamado um rei diferente, e que mais dia ou menos dia, nós vamos nos deparar com ele para prestar conta daquilo que nos foi atribuído. Um dia, nós vamos estar diante deste rei, e aí ele vai questionar como foi a nossa relação, como foi o nosso agir, como a gente testemunhou e como a gente, acima de tudo, anunciou o seu reino. Para que, depois de feito o balanço a respeito disso, ele possa te chamar de servo bom ou fiel, ou então possa, infelizmente, trazer a realidade que você não foi isso. Por que eu comecei falando da festa de Cristo Rei? Porque se você não tem esse Senhor, se você não tem este Rei na sua vida, as leituras de hoje, elas vão passar batida. As leituras, a liturgia da palavra de hoje, ela vai passar direto, porque para que você vai ficar olhando e ficar imaginando? Eu lembro que semana passada eu estava aqui, até mesmo falando a respeito do Apocalipse, quando eu era criança, eu ficava vendo essas imagens, a maneira como traz, eu tinha medo, porque falava assim, fica imaginando, quando criança, um anjo está lá no templo, tinha um homem sentado com uma coroa de ouro e na mão uma foice. E para deixar com mais medo ainda, fala assim, a foice ainda estava afiada, entendeu? Não é qualquer foice não, ela estava afiada ainda. E aí de repente saiu aquela foice, e aí foi devastando, depois chega outra, e lança no furor de Deus, ou seja, na ira do lagar de Deus. Então eu lembro que quando eu estava na época de catequese, eu não gostava de ler o Apocalipse. Mas na verdade, essa leitura que fala a respeito dos finais de tempo, da revelação, mas dentro do contexto daquela época, ela vem a nos ajudar a querer viver de maneira melhor a expectativa do encontro com este rei, onde nós vamos prestar conta. Aqueles que vivem bem, aqueles que caminham direito, aqueles que o seu testemunho de vida é coerente com as normas, as regras deste rei, eles não precisam temer. Ao contrário, eles devem se alegrar. Quando nós assistimos a algum tipo de filme medieval, ou até mesmo nos dias atuais, quando nós percebemos em alguns países onde ainda existe a monarquia, onde existe a possibilidade dos servos, daqueles que são súditos, daqueles que fazem parte daquele reino, se aproximarem da rainha, que festa, que alegria é isso na vida deles. Este ano mesmo, a Inglaterra, o Reino Unido, celebrava a festa, o aniversário de coroa da rainha deles, e a gente percebia a alegria do povo em ir para a rua para viver aquele momento onde a rainha passava num barco no meio do rio, distante deles, mas eles se colocavam ali para estar perto. Imagina nós então, que vivemos coerentemente e nós vamos estar diante deste rei que é o Senhor das nossas vidas. Vai ser um momento muito mais festivo, vai ser um momento muito mais alegre. Não tem como a gente ficar triste, nós devemos nos alegrar.
A tristeza provavelmente vai bater naqueles que, quando se colocarem diante deste rei, e nós não sabemos a hora que vai ser, porque ele não avisa, ele simplesmente vai nos chamar para prestar conta, ou então ele vem até nós, ainda nos nossos afazeres, e aí aqueles que não vivem de maneira coerente vão ter que prestar conta. O interessante da primeira leitura é que ela nos ensina e nos ajuda a querer viver melhor o nosso tempo aqui. O comecinho da leitura vai dizer o seguinte, lá no versículo 15. Depois que o anjo sai do templo, vai dizer, lança tua foice e ceifa. Ou seja, começa a fazer a colheita. Pois chegou a hora da colheita, a seara da terra está madura. Não é o fruto que está maduro, é a terra que foi preparada, ela já vai estar pronta. Isso não quer dizer que todos os frutos que estavam ali estavam preparados. Talvez aqueles que passaram aqui no final de semana, pelo Canção Nova Sertaneja, teria muito mais capacidade de expor e explicar isso. Mas quando é feita uma colheita, não significa que 100% daqueles frutos estão maduros. Não. Quando a colheita ela acontece, e hoje muitas vezes a colheita ela é feita mecanicamente, por meio de máquinas, a máquina passa por aquele lugar e ela retira todos os frutos. No meio desses tem alguns que estão verdes, no meio desses tem aqueles que estão maduros, mas no meio desses também tem aqueles que estão podres. E aí depois é feito a separação. Os que estão verdes também não servem para nada, porque eles tiveram um tempo. Vai dizer que a terra estava pronta, a terra já estava preparada. O tempo da terra, aqui era o tempo para acontecer que o fruto se tornasse maduro, já tinha dado. Então aqueles não souberam aproveitar. E uma vez verde, também vão ter que ser jogados fora, porque não serve para nada. Aqueles que passaram, que estão podres, também não vai servir para nada. Só os maduros é que vão permanecer. Só os maduros, aqueles que foram colhidos, porque souberam aproveitar do seu tempo, é que vão verdadeiramente ser reaproveitados, ser aproveitados na verdade. É a mesma coisa com cada um de nós. A leitura vem nos ensinar a respeito disso, a primeira leitura. Deus, talvez, por sua infinita misericórdia, Ele esteja permitindo que cada vez mais e mais se prolongue o tempo da colheita, se prolongue o tempo da seara na sua vida, se prolongue o tempo onde Ele vai vir com a foice, por misericórdia, para que a gente se converta. E a gente não está vivendo isso da maneira correta. A gente tem abusado desta boa vontade da misericórdia do Senhor. Porque depois que a colheita foi feita, depois que a colheita foi realizada, aquele fruto que está ali, ele não tem mais o que fazer. Não tem como aquele que era verde querer se tornar maduro, porque ele já não está mais na terra, ele já foi retirado. Não tem como aquele que apodreceu querer voltar atrás. E talvez esse seja o maior erro da nossa vida, das nossas vidas. Nós queremos viver neste tempo daquela maneira, onde nós pensamos o seguinte: o Senhor está demorando para voltar mesmo? Ele não volta logo, então não tem problema. Eu vou curtir minha vida, eu vou aproveitar, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. E aí, erroneamente, vai se vivendo. Ou pensa pior ainda: bom, se ele não voltou até agora, é sinal que isso nem vai acontecer. Mas vai chegar o tempo da colheita. Como eu disse, talvez você se apresente diante do rei. Talvez o fruto seja levado diante do rei. Ou talvez o rei venha até o fruto. Mas de uma forma ou de outra isso vai acontecer, e no tempo que você menos espera. E aí não tem mais o que fazer. Porque talvez você queira até ser amadurecido à força. Mas aqueles que são da roça, aqueles que talvez também tenham algum
né, alguma árvore frutífera em casa, sabe que o gosto do fruto, de qualquer fruta, amadurecido no pé e amadurecido à força, é diferente. Talvez você tenha até mesmo que ser amadurecido à força num purgatório, aquilo que a igreja vai nos dizer, por misericórdia. Mas não vai ser o mesmo gosto se você amadureceu no tempo correto. Só que ainda nós acreditamos e abusamos da misericórdia de Deus, que vai retardando esse tempo para que a gente possa viver a santidade. E o que a gente vai fazendo? A gente vai falando, não, quando estiver mais perto, aí eu dou um jeitinho. Principalmente nós que somos brasileiros, né? Quando chegar mais perto, eu dou um jeitinho. E aí a hora que for, então eu deixo acontecer. Aí chega lá, fala, não, Senhor, eu não tive tempo. É que eu não sabia. Depois que você chegar diante do rei para prestar contas, não vai ter mais o que fazer. Ele vai diante de você abrir o livro da vida, da sua vida, e vai fazer um balanço. E é segundo este balanço da sua vida toda que ele vai questionar. E talvez vai dar a resposta que você mais esperou. Se você está apto, está pronto ou não para entrar no reino de Deus. Nós temos vários sinais. E o evangelho de hoje vai dizer a respeito disso. Quando aquelas pessoas se colocam diante do templo e ficam falando da beleza do templo, não é que Jesus era contra o templo. Pelo contrário, ele sempre estava lá. Por aquilo que o evangelho diz, todos os anos ele subia ao templo para prestar o culto, para realizar a Páscoa. Então ele tinha no templo um respeito grande. Mas ele sabia que, na verdade, a função do templo era fazer com que aquelas pessoas esperassem o Messias. Porém, elas ficavam só no exterior do templo. E aquilo que era a importância fundamental do templo, eles não viviam. Talvez seja a mesma coisa que esteja acontecendo. Nós estamos ficando no exterior da vida. Nós estamos ficando no exterior daquilo que é a religião. E ainda acreditamos que o Senhor não nos dá sinais para nós nos convertermos. Nós estamos vivendo aquela que é a última semana do ano litúrgico. No próximo domingo nós começamos um ano novo. E vamos nos preparar para a grande vinda do Senhor no seu Natal. E eu te pergunto, como foi este tempo, este ano que passou? Você aproveitou dos sinais que o Senhor te deu para se converter e para se preparar para a chegada dEle? Nós acabamos, como eu disse, de celebrar a festa de Cristo Rei. Nós nos colocamos diante desse Rei. Será que esse Rei, se ele viesse de maneira definitiva, você estaria pronto para viver no reino dEle, ou Ele teria que te mandar embora? Porque no balanço da sua vida, você ainda está nessa, de que, não, ainda dá tempo, eu vou curtir, a hora que for eu volto. Não. É como a música que nós cantávamos no começo da celebração. Nós temos que viver de tal maneira que a santidade da nossa vida, que o desejo de santidade, que aquilo que nós vivemos no nosso dia a dia, seja de tal modo tão bom e agrade tanto ao Senhor, que apresse a volta dEle, porque Ele vai vir. Quando? Como? Nós não sabemos. Porque o rei, ele não deve obediência. O rei, ele não tem que ficar dizendo a respeito da vida dele para os seus servos. Não. Ele é rei. Ele simplesmente, no reino dele, ele chega a hora que quer. Ele vai a hora que quer. Então ele não vai precisar ficar anunciando a vinda dele. Ele simplesmente vai vir. Que a liturgia de hoje, ela nos ajude, nos auxilie a compreender tudo isso. A compreender que se o Senhor tarda a vir, não é porque Ele não vai vir, mas é porque Ele está agindo de misericórdia. Porque Ele percebe que ainda existe muita gente, ou que está verde, ou talvez que já até passou do ponto, mas que ainda dá tempo de retornar e permanecer maduro, para que no dia da colheita, no dia em que Ele julgar a gente, e com justiça, como vai dizer o Salmo de hoje,
pois Ele vai julgar com justiça, com lealdade. Ele vai julgar com amor, mas também nos questionando o quanto a gente amou. Quando esse dia acontecer, a gente esteja pronto para viver e aguardar a resposta mais importante do nosso ser. Meu filho, pode entrar. Você se preparou adequadamente para o meu reino, por isso eu te recebo de braços abertos. Entra, que tudo aquilo, a festa, tudo aquilo que vai ser vivido aqui dentro, foi preparado, dia após dia, com a sua vida, com o seu ser. E por isso você é bem-vindo, porque você está pronto, você está apto. Você é este fruto maduro que o Senhor hoje colhe e é apresentado a mim, e eu louvo por isso. Que possamos então encerrar esta breve reflexão das nossas vidas com a mesma música que nós iniciamos a missa. Para que no nosso agir, para que nos nossos atos, nós possamos apressar esse Senhor que age com misericórdia, para que nos colha no tempo oportuno e de maneira madura.